Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nosso sexto episódio, Negócios com Luana Aguiar. Hoje o papo é bem descontraído, temos uma convidada super especial, mas antes disso, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha, tá bom? Iremos falar um pouquinho hoje sobre profissão, de influencers, né? É assim que se fala? Convidada. Ainda nem apresentei, mas eu tô perguntando. Acho que sim. Acha? Ela precisa saber disso. E eu convidei hoje minha irmã, sim, Rosiane Aguiar, nutricionista. Ela que vem aí se destacando nas redes sociais. A gente vê aí ela crescendo cada dia que passa nas redes sociais, falando da sua profissão. E surgiu aí um tema. Só que nesse tema eu vou misturar, tá, pessoal? Eu vou fazer a alegria de vocês. A gente vai falar da vida pessoal dela também, tá? Calma, senhorita, não vou fazer aquela pergunta não, viu? Tô calma. Mas, assim, brincadeiras à parte, pessoal, a Rosiane é minha irmã. Ela é a mais velha, tá? O pessoal acha que é ao contrário, mas não é. Ela é mais velha, sim. Não precisava ter tocado nesse assunto. E, assim, ela resolveu fazer nutrição. Pensei que ela ia se tornar padeira, mas não. Ela fez nutrição e vem aí compartilhando várias diquinhas. Ela é minha nutricionista, viu? Aí ela vai falar um pouquinho disso também, não vai, Rose? Com certeza. Rose, qual é a tua especialidade? Fala aí pro pessoal. Eu sou nutricionista clínica, funcional e estética. E estou fazendo O quê? outras especializações, né? A gente não, principalmente na área da saúde, ou em qualquer área, né? Tu sabe disso, a gente não pode parar, tem que estar sempre procurando se especializar, procurando cursos e eu sempre estou aí fazendo pós, termina uma, começa outra, e cursos e é isso. Mas antes da gente começar e falar dessa... de ser influente, principalmente na nossa vida profissional, que a gente hoje se tornou a nossa vitrine, a vitrine das nossas profissões, do que a gente vende, do serviço que a gente presta. Rose, antes da gente adentrar aí esse assunto, por que Voz Me Ser escolheu a nutrição? É bem clichê, mas eu vou falar que eu já escutei bastante pessoas falando. Não foi eu que escolhi a nutrição, foi a nutrição que me escolheu. É clichê, né? Mas é verdade, né? Eu desde sempre, desde novinha que eu falo assim, gente, adolescente, menina véia, eu sempre tive... Menina véia. Popular. Eu sempre tive uma alimentação, eu tinha aquela consciência corporal, que tudo o que eu comesse, que eu me alimentasse, um dia, quando eu estivesse mais velha, iria refletir na minha pele, no meu corpo. Então, eu sempre procurei me alimentar bem, né? A Luana, que é minha irmã, ela sabe um pouquinho disso. Porque você pegou meu exemplo, foi isso? Só que não, gente. Depois eu falo aqui do exemplo dela. Sobre isso, né? Aliás, várias coisas na vida a gente é bem diferente. O quê? Na alimentação, principalmente, Não né? acho. Hoje em dia, com a minha profissão, eu tento conscientizar ela e toda a família, né? São minhas vitrines também, de exemplos, né? Por isso que eu tento, Meu não Deus do desisto. céu. E então, assim... Se for pra falar mal de mim aqui, vamos parar, tá? né? Uhum. É bom que alguém veja esse podcast para saber. Pessoal, eu tô brincando, é brincadeira, mas assim, a Rose, ela é uma ótima nutricionista, maravilhosa, eu tenho o maior orgulho da minha irmã, e assim, ela vem se destacando bastante nas redes sociais, vem aí mostrando seu trabalho, acho bacana que ela compartilha também aí os feedbacks dos clientes dela e tal. E assim, eu coloquei aqui na pergunta, viramos influencers da nossa vida profissional. Porque quem nunca, aliás, hoje, na nossa realidade, vamos falar assim, quando eu tô precisando de um produto, quando eu tô precisando de um serviço, onde é que você vai? Onde é? Nas redes sociais, né? Instagram. Instagram. Principalmente. Então, a gente precisa estar ali alimentando, a gente precisa estar movimentando, e eu vejo muito esse teu diferencial. Às vezes até eu brigo com ela, porque às vezes ela é demais, né? Aliás, eu posso achar demais, mas para ela não é. Ela é uma coisa que ela colocou como objetivo e ela sabe o que ela tá...
o retorno que ela está tendo disso. E em relação a tudo isso, o que tem a dizer para as pessoas em relação a esse meio de ser influenciadora, de estar mostrando ali a cara, de não ter vergonha? Isso eu digo porque antes dela iniciar, eu lembro muito bem, até antes no podcast anterior que nós gravamos, de dar a cara a Tabef. De dar a cara a Tabef, a gente estava falando sobre isso. E eu lembrava... na pandemia mesmo, que quando eu gravava meus stories no Instagram, eu ficava me bloqueando. Como é que eu me bloqueava? Eu gravava, falava de imposto de renda, pandemia, tal. Só que eu excluía várias vezes o meu mesmo stories porque eu achava que tal pessoa vai ver, vai pensar isso de mim. Sim. Tal pessoa vai ver, vai... Lembro demais. Só porque quando eu comecei a abrir caixinha de perguntas, quando eu comecei a falar da contabilidade, na época estava muito em alta a parte do auxílio emergencial, do auxílio, né? As empresas com dificuldade. E eu via que muitas pessoas tinham anseio da informação, que não tinham informação direta, não tinham informação menos burocrática, vamos falar dessa forma. E a rede social, o Instagram, o Face ainda, que ainda não o Face, ele tem um grande poder. Tem um grande poder. Tiravam as dúvidas daquelas pessoas que precisavam e, querendo ou não, te dar um retorno. Sim, com certeza. E o que a Rose tem a falar dessa influência na vida profissional das pessoas? Ela, como exemplo por ser uma pessoa tão influente nas redes sociais, porque a gente acompanha e a gente sabe que é. Eu vou só terminar a primeira pergunta, que ela não deixou eu concluir, viu? Oh, meu Deus do céu. Sobre por que eu escolhi o curso de nutrição, né? Na verdade, eu fiz vários cursos onde eu não me identifiquei e eu sempre perguntava para Deus qual era o meu dom, o que eu tinha nascido para fazer, porque eu não me identificava com nada. E demorou muito, né? Tem pouco tempo que eu sou formada. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O Senhor me mostra alguma coisa que eu goste realmente, que eu vá me identificar e que com a minha profissão eu possa também ajudar as pessoas, né? Porque a profissão da gente também tem muito disso. Não é só o nosso ganha-pão. Não é só o retorno financeiro. Exatamente. É a questão também de ajudar as pessoas. E alguém, eu não lembro quem, me falou, Rose, por que tu não faz nutrição? Parece tanto contigo, porque não é só porque hoje eu sou nutricionista que eu tenho, né, quem me acompanha nas redes sociais vê que eu tenho uma alimentação saudável, faço exercícios físicos. Tu é a vitrine, né? Mas isso vem muito antes, tu sabe disso, vem muito antes da nutrição, né? Então, por isso, alguém que eu não lembro quem sempre me falou, faz nutrição, é um curso que parece contigo, tu vai gostar e tal. Aí eu disse, vou fazer. Eu já tinha feito educação física, administração e, gente, nada brilhava meus olhos. Quando eu era criança, eu pensava em advocacia, aí depois eu fui ficando triste com a profissão também, assim, não me identificava, né? E quando eu comecei a fazer a nutrição, as primeiras disciplinas é bem diferente, é da área da saúde, na verdade, né? São todas parecidas, medicina, enfermagem, as primeiras disciplinas são iguais. E eu fui só me apaixonando pelo curso, só chegou como todo curso qualquer faculdade que a pessoa faz, tem algumas disciplinas que ela não gosta e diz, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas eu me apaixonei muito pelo curso desde a faculdade e quando começou eu disse, Deus me direcionou e essa é a profissão que eu vou seguir. E foi dando certo, e foi indo, e eu já comecei, agora voltando para outra pergunta, eu já comecei esse trabalho nas redes sociais na graduação. Na faculdade. Uhum. Na faculdade eu já começava a postar um pouquinho da minha rotina, mesmo lá, né, mesmo na correria da faculdade, mesmo já sendo casada, sendo mãe, eu conciliava exercício físico, alimentação saudável, e sempre postava e mostrava pro pessoal que dava certo, né? Que tinha como conciliar. Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas criam 1001 obstáculos para não seguir uma vida saudável. Eu não tenho tempo, eu tenho filho. Ainda bem que eu não sei isso aí. Uhum. Criam 1001 dificuldades. Então, a rede social, quando eu comecei,
E hoje que estou mais ainda engajada e tenho vários projetos, planos para a minha rede social, quero crescer muito, quero trabalhar muito no digital, tenho muitos planos. Mas desde o princípio foi ajudar as pessoas, né? A desmistificar muita coisa que tem errado, que as pessoas acreditam que ser uma coisa e é outra. Falar um pouquinho da nutrição, até porque eu já fui também a paciente, já fui em 1001 nutricionista, já busquei 1001 nutricionista, porque acaba que aquelas pessoas que procuram vários nutricionistas diferentes, elas estão buscando um milagre. Elas estão buscando um profissional que resolvam o problema delas. Mas o problema, às vezes, é da pessoa mesmo, né? Aí ela fica, disciplina. Aí ela fica, eu vou procurar outra nutricionista que talvez ela ali vai me ajudar. Mas eu sempre falo que toda dieta funciona, que todo profissional é bom. Agora, tem o profissional que você se identifica o trabalho dele, né? Olha, ela parece o jeito dela ali, eu gostei da conduta dela. Porque cada profissional tem o seu jeito de trabalhar, né? Por isso que eu não gosto de falar de profissional A, profissional B, até porque a área da saúde mesmo sempre tem coisas novas, todo dia tem estudos novos. Então, às vezes, eu leio um artigo, ou então o meu orientador de pós, ele me explica de um jeito que outro orientador explica para outra pessoa de outra forma. Então, nada é exato. Sim. Nada é exato. Então, a forma que eu interpreto alguma coisa e que eu ensino para os meus pacientes é diferente de outro. Então, eu não gosto de falar da conduta de nenhum profissional, de nenhum nutricionista. Cada um sabe a forma que trabalha e do que acredita. E as redes sociais foi justamente para isso, para tentar desmistificar, para tentar ajudar as pessoas que acham que... Porque todo mundo sabe que as pessoas acham que fazer dieta é algo, ai, meu Deus, horrível, eu vou passar fome, eu vou sofrer. E não é. Não é isso. Então, isso é um mito da tua profissão. Exato. Né? E como a Luana falou, da questão das redes sociais, é uma vitrine realmente hoje para o profissional que ele quer... eu sempre falo assim, que eu acabo estudando um pouquinho de marketing, né, digital, e quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu procuro sempre realmente estar presente nas redes sociais, apesar de ser algo que sobrecarrega a gente demais. Às vezes a gente não é reconhecido. Cansa, porque você tem que estar alimentando ali aquela rede social, você tem que estar buscando formas de... famoso engajamento. Exato. E também de inovar, de trazer novidade, de estar sempre, né? Querendo ou não, isso gera um pouquinho de ansiedade. Mas vamos lá, mas para isso você pode contratar uma equipe? Sim. Equipe de marketing? Não, sem uma equipe... hoje em dia eu tenho um pessoal que trabalha comigo, porque não tem como você... Até porque não tem como você crescer sozinha, né? Parceiros. Exatamente. Não tem como você crescer sozinho. Você tem que ter, sim, um pessoal. E tem, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Mas tem sempre um pessoal por trás que vai... Que fazem acontecer. Exatamente, que te ajudam. Exatamente, que te dizem, né? Ali nas redes sociais, nenhum post, nenhum stories é só porque eu resolvi postar. Às vezes alguns são, né? Meu Mas... Deus. Como a Luana fala que eu acabo falando, mostrando um pouquinho minha vida. Eu sim, Rose, a gente sabe quanto tá triste. É porque eu sou muito tá transparente. Tá com aquela indireta. Às vezes a pessoa que eu quero atingir nem me segue, mulher, mas tá lá, indireta, é tipo assim, eu desabafei, né? Na verdade, as pessoas só sabem o que a gente, na rede social, só sabem o que a gente quer saber. Que você permite que elas saibam. Exatamente. Nem tudo a gente posta, mas realmente, como a Luana disse, né? Acaba que eu sou muito transparente. Se eu tiver ali um pouquinho triste, às vezes eu nem faço stories, nem converso, porque eu acabo demonstrando muito do que eu sou. Mas, hoje em dia, não tem como nenhum profissional escapar ali das redes sociais, se ele quiser se destacar. É o novo mundo. Como você bem falou, quem não é visto não é lembrado. Porém, precisamos ter consciência, saber utilizar da forma correta, procurar profissionais que possam te auxiliar nesse caminho, desses sonhos. Porém, depende muito de ti. A gente vê que o Instagram da Rose, ele é um Instagram bastante humanizado, que é também que a gente até falou também no outro podcast.
Porque é a Rose falando, é a Rose ali informalmente tirando a dúvida de um paciente, de um futuro paciente, a Rose mostrando ali o dia a dia dela, que, de certa forma, motivam a inspiração para as outras pessoas. A Rose mostra casos, às vezes, eu não sei se pode, né? O conselho. É isso. Mas, assim, a gente vê as pessoas relatando, agradecendo a Rose por tal processo, por ter conseguido, porque não é só a consulta. Não é, a gente sabe que não é essa consulta ali. A Rose, creio que ela, acho que toda profissão. Eu escuto, eu digo que às vezes eu sou psicóloga dos meus clientes. Acaba que quando a Rose está passando em dieta, tem a parte da. Tipo, eu sou muito ansiosa. A Rose sofre comigo porque a minha dieta, Rose, é algo que controle a minha ansiedade. Porque às vezes a gente quer descontar ali na comida, só que para a Rose passar aquilo ali, a Rose tem que escutar a minha história, tem que saber como é que é meu dia a dia, tem que saber basicamente, nem basicamente não, retira a palavra básico. Tem que conhecer a pessoa. Tem que conhecer a pessoa. Então, se envolve na história da pessoa. Com certeza. Na primeira consulta, eu sempre falo que tem como a gente conseguir ótimos resultados, mas é depois, no acompanhamento, que eu começo a conhecer realmente aquela pessoa, aquele meu paciente direitinho, e aí é que a gente vai conseguindo ter resultados, né? A pessoa que ela consegue vir ao nutricionista não só uma vez, porque tem gente que vem para uma consulta uma vez, né? E acha que vai resolver todos os seus problemas. Mas vem cá, responde essa pergunta? Qual? Acompanhamento nutricional. Uma consulta com o nutricionista vai resolver alguma coisa, Rosiane? Resolver vai, mas não vai resolver todos os seus problemas, né? Porque tem que ter uma continuidade. Tem que ter um acompanhamento, né? Não é uma consulta com um médico que tu vem, ele passa ali a medicação e querendo ou não, ele resolve teu problema ali parcial, né? Realmente um acompanhamento, principalmente para a questão de emagrecimento, né? Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, hoje, esse peso que está te incomodando, lembrando que o nutricionista ele não trabalha só com emagrecimento, né? A gente trabalha com ganho de peso e principalmente com patologias, né? Que são as doenças, diabetes, hipertensão, que tem paciente que já chega assim, já vem com os exames bioquímicos todos alterados. Mas, para a parte que as pessoas mais lembram nutricionista, né, que é a parte de emagrecimento, acaba que... Eu me perdi um pouquinho. O acompanhamento. O acompanhamento... Tá nervosa, irmã? Não. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Não, viu? Foi um apagãozinho, não. Então, assim, o que eu falo pro paciente... Esse peso que você tá hoje, você conquistou ele em um mês? Não. Esse peso que tá te incomodando, aí tu quer perder ele em um mês, né? Então, mulher, mas era o justo? Não é o justo. Você passou um tempão aí, às vezes anos, com a vida sedentária, se alimentando de forma errada, né? E aí eu sempre falo, outra coisa que eu sempre falo, ninguém engorda de um dia para o outro. Se você subiu na balança hoje e amanhã hoje deu um peso e amanhã deu outro peso, é retenção líquida. Gordura mesmo, ninguém engorda do dia para o outro. Dias, meses e meses de excesso, de comer muito, de não fazer exercício físico. E vai chegar uma época que você vai dizer, pronto. Ou às vezes não chega, né? Essa época minha aí. Que a pessoa... A tomada de decisão? Exatamente, a tomada de decisão. Eu sempre falo que é o melhor paciente. Quando ele chega, Rose, não dá mais. Eu tenho que me ajeitar. Porque já tá no limite, é isso? Já tá no limite. Tem gente que precisa chegar a isso, mas tem gente que chega com pouquinho peso, aumentou ali pouquinho, já tem essa consciência de voltar, né? Que é outra coisa que eu sempre trabalho com as pessoas. Caiu, mas saber levantar. Na dieta, tu tá ali, às vezes, super focada. Aí tu erra. Tem gente que erra um dia, ou então uma refeição, aí, não, pronto, já comi tudo enquanto, agora eu vou chutar o balde. O famoso chutar o balde. Já tô, né, pra não falar a palavra, deixa eu continuar. Exatamente, né? Isso não é o certo, é você ter a consciência que você errou, né? Agora a gente veio de
de feriadão, né, que fala, que é a Semana Santa. Para alguns foi feriadão, mas mesmo quem estava em casa ou estava com a família acaba comendo realmente, se excedendo um pouco na alimentação e comendo besteira. E aí ainda vem a Páscoa, que coloca os ovinhos, os chocolates, que eu coloquei, fiz até um pôster falando que a gente tem que comer o chocolate, mas né, aquele ovo de Páscoa não precisava ser comido de uma vez só. Ô, irmã, é tão bom. Tu comeu teu ovo de Páscoa? Ganhou ovo de Páscoa? Ganhei, irmã. Já comeu todo? Vamos mudar de assunto. Viu? Né? Então, aí o que acontece? Aí as pessoas geralmente não querem O sacrifício. Exatamente, né? Não querem mais voltar, na verdade. Quando cai, não sabem voltar. Que esse é o grande erro, não saber voltar. Então... Ela tá nervosa. O que eu faço com ela? Eu não tô nervosa. Eu tô me perdendo um pouquinho do assunto. A Rose, ela é um profissional liberal, né? Ela é nutricionista. A Rose tem um espaço dela que ela atende. E é uma empreendedora. Tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas dentro da profissão, da nutrição, quais são os desafios que você hoje enfrenta na atualidade? Você hoje, né? Na atualidade, né? Bem ambíguo aí, né? Mas quais são os desafios? Assim... se você falar para qualquer pessoa, eu vou fazer nutrição, né? A primeira coisa que as pessoas veem na profissão é o que você vai ganhar financeiramente, né? O retorno financeiro. Então, fala, é um curso que não paga bem. Mas a gente tem que ter, por exemplo, pessoas que te inspiram, né? Então, hoje tem profissionais que eu sigo e que eu me inspiro neles. O Rodolfo Pérez, acho que é Pérez o nome dele, que eu até publiquei esses dias no Instagram. Né? Ele é uma referência muito grande em nutrição. Uma consulta com ele é R$1.200. Chegaremos lá, irmã? Para Deus nada é impossível, né? Então, é a sua meta. Exatamente. Então, assim, por que eu escuto muito isso e tento colocar na minha vida hoje? Por que tal pessoa se destacou e fez isso e ganhou muito dinheiro e está ganhando muito dinheiro? E por que eu não posso também fazer? Confiança? Por que eu não posso me destacar um dia? Né? Quem sabe daqui uns anos eu não vou escutar esse podcast e falar, vocês viram que eu falei que um dia eu ia conseguir? Muito bem. E consegui? Vamos marcar esse podcast para a gente gravar outro já? Pronto, quando eu tiver no topo do topo das nutricionistas, né? Mas, Rose, você já é uma motivação, você já é um incentivo para outros nutricionistas. A gente vê o belo trabalho que você Sim. faz, que as pessoas lhe acompanham. Assim, vejo pelo que você posta, pelo lhe acompanhar. A Rose atende aqui no mesmo prédio aqui do Solução Contábil, tem seu espaço aqui. E assim, você já é inovação. Sim, a gente vê que toda hora você está inovando, você já é incentivo, você já é motivação para muitas pessoas, até pela história de vida também que você tem. E assim, você se destaca. Sim. Você se destaca. É isso que você tem que pensar, né? Que eu creio que você pensa. Sim, eu penso. Eu sempre falo que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Eu tenho poucos anos de formada e desde o começo eu fui muito abraçada pela nutrição e pelas pessoas aqui mesmo em São Benedito, né? Quando eu cheguei aqui em São Benedito, eu já vim, tipo, com o emprego certo, né? Quem conhece a doutora Raniele, eu sempre falo que ela me abraçou, porque ela disse, Rose, vem aqui para a clínica, vem atender, e eu tive uma demanda muito grande nos primeiros meses de formada, né? Então, hoje em dia é muito difícil. Geralmente, o nutricionista, quando se forma, ele... Até conquistar o mercado. É difícil. O seu público-alvo. É difícil. A gente tem que mostrar como eu tento. Eu tento estar ali presente, tentando ajudar as pessoas, passando um pouquinho do meu conhecimento ali na rede social, justamente
para ganhar credibilidade, com certeza, mas não só a credibilidade. Eu tento passar a minha vida, como eu falei, as pessoas lá nas redes sociais, elas se conectam com pessoas, não só com a profissional Rosiane, a nutricionista, elas se conectam com a Rose pessoal, né? Então, eu tento passar um pouquinho tanto da minha vida, e não só o lado bom, de positividade, de que vai dar certo, mas também que a gente passa por momentos ruins, passa nem todo profissional, como eu falei, profissional de nutrição, ele é abraçado assim, e tem essa oportunidade. Geralmente, os nutricionistas, quando se formam, eles vão atrás do emprego em prefeitura, né? Não desmerecendo. É bom, só que a gente é muito desvalorizado. Tem como eu falei, tem as inspirações que fazem a gente crer que a gente tem como ganhar muito bem também. E, com isso, ajudar as pessoas. É porque você alimenta com esses incentivos, você vai alimentando a sua confiança, você sabe também do seu potencial, Sim. Sabe do que passou, sabe da sua trajetória. Em relação, mesmo faculdade, em relação à graduação, das noites de estudos, das noites de estágios. Sim. Estagiou muito bem, graças a Deus. Não é fácil, né? Tem toda uma história aí por trás de renúncia, de estudos, de cadeira aberta estudando. Cadeira aberta. A cadeira abre as pernas. As minhas cadeiras lá em casa abriam as pernas de tanto que eu ficava estudando. Sim, 3 dias estudando meu peso quando... Tava gordinha, mano? Tava não. Tava não. Ao contrário, na época da graduação, eu tava bem magra de tanto sofrer. Porque veio várias coisas, como tu sabe, né? Mas a graduação a gente não tem muito tempo. E a faculdade de nutrição, ela era muito pesada para mim. Principalmente porque eu tinha parado um tempo de estudar, né? Então, a mente da gente, ela dá tipo Ela pausa. Então eu tive que... reeducá-la. Exatamente, eu tive que me esforçar mais ainda para conseguir realmente terminar a graduação como tem que ser, bem feita. Eu sempre falo que eu fiz minha graduação bem feita e a faculdade que eu estudei também, muito boa. Eu sempre falo que o profissional que foi formado na Uninova FAP, que foi a faculdade que eu me formei em Teresina, tem tudo para ser um profissional bom, porque eles preparam realmente a gente pro mercado, né? A gente não aprende tudo lá. Nenhum curso você aprende tudo. Você tem que depois ir atrás, estudar, fazer pós, procurar realmente conhecimento. Mas a graduação é muito importante. A gente vê aí que nessa pandemia o Conselho Regional de vocês, de nutrição, eles liberaram para atendimento online. E aí parece que ficou, né? O atendimento online. E aí, tem resultado? Qual é a diferença desse atendimento online, essas consultas online? É assim, o que eu gosto de enfatizar sobre as consultas online qual é a diferença da online para presencial, né? Isso. As pessoas, né? Tô até aqui na frente de uma que coloca muito poder na avaliação física. Ali naquela maquininha, a bioimpedância, na avaliação física em si. Mas o principal objetivo do profissional nutricionista é a orientação nutricional, é a dieta, né? Então, o que vai fazer efeito para o paciente é a minha prescrição dietética. É o que eu vou passar para ele ali, a dieta dele, a prescrição nutricional. Então, a avaliação física é algo mais, mas não é necessária. Então, só em eu te falar isso, tu sabe que a pessoa vai ter resultado, né? Tanto que eu tenho vários pacientes que tiveram resultados ótimos sendo online. Porque se ele seguir tudo que eu falar, tudo que eu prescrever para ele, as orientações, ele vai ter resultado. Outra coisa que eu sempre falo é que dieta boa é a dieta que o paciente segue. Então, se ele seguir, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Não tem como, tu sabe disso, né? Só dá errado se a pessoa não fizer, né? Porque o nutricionista, ele é capacitado para isso. Para prescrever uma dieta realmente personalizada, voltada para você. Outra coisa que eu ia falar sobre grupos de emagrecimento, que também é online. Porque tu fala que a maior questionamento que o pessoal gosta mais de saber é de emagrecimento. Exatamente. E no emagrecimento existem os grupos. É isso? Exatamente. A maior procura, né? E realmente é o que eu gosto de trabalhar, é com emagrecimento.
Mas quais são esses grupos que tu fala? Quando tu fala grupo de emagrecimento, é o que, basicamente? Grupo de emagrecimento Exatamente. é os grupos que eu abri, assim, por exemplo... Ah, certo. Tu fala as tuas turmas. que é online, quem né? não sabe, a Rose tem das prestações de serviço da Rose que eu acho bem bacana, porque ali pessoas motivam pessoas. Exato. A Rose tem grupos, ela abre turmas que lá ela junta todas as pessoas que têm o mesmo ideal, que no caso emagrecimento, e tá lá todo dia motivando, incentivando, colocando os desafios. E a gente trabalha também com planejamento alimentar lá mesmo, né? Só que não é aquele planejamento personalizado. Eu não fiz especialmente para uma pessoa, eu fiz para um grupo. Porque é uma forma de você atingir mais pessoas com um preço mais acessível para elas. Exatamente, né? Foi uma forma que eu criei de poder ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar e um preço mais acessível. Então, já te fazendo outra pergunta, é caro contratar um profissional, um nutricionista? Não, não é caro. É barato. Eu sempre falo que é barato. Por quê? O que as pessoas fazem quando querem emagrecer? Eles vão lá no Google. O pai. E procuram um método, um milagre, um suplemento. Existe suplemento para emagrecer, irmã? Não. Existe para engordar, né? Hoje em dia, assim, as pessoas escutam falar em termogênicos, né? Que não são suplementos. Inibidor de apetite, né? Por exemplo, alguns medicamentos, que se for medicamento, não são prescritos pelo nutricionista. Tem realmente pessoas que necessitam fazer uma intervenção medicamentosa, né? Aquele pessoal obeso mesmo, que tem uma dificuldade que às vezes não envolve só a alimentação, envolve problema hormonal, várias coisas, e eu sou a favor disso. Eu sou a favor da medicação. Né? Não é que a medicação vai te emagrecer. Ela vai, por exemplo, alguns inibir apetite. Termogênico, existe também os termogênicos no mercado, né? Só que o termogênico assim, é mínimo a ação dele no processo de emagrecimento, entendeu? É como se ele fosse termogênico, ele fosse ativar a queima de gordura. Mas o que a gente sempre prega, principalmente o nutricionista, é realmente o déficit calórico. É a alimentação em si que vai te ajudar, né? Só que as pessoas, elas não querem, elas não dão a devida importância à alimentação. Às vezes o profissional prescreve alguma coisa para o paciente porque ele quer alguma coisa. Não porque ele precisa, entendeu? Eu quero porque é como se fosse um incentivo maior. Às vezes eu prescrevo whey para algum paciente que está em processo de emagrecimento, por exemplo. Tem gente que pergunta, o whey engorda, o whey emagrece, né? O whey é uma fonte de alimento em pó. Principalmente para quem tem que ingerir uma quantidade maior de proteína ou para quem tem uma vida muito corrida. Você está ali com suplemento, não é certo passar muitas horas sem comer. Então, pegar ali é prático, né? Praticidade. E aí eu gosto de prescrever. Mas, pensava que era alguma coisa. Mas o principal do emagrecimento sempre vai ser o déficit calórico, que é o que a gente prega. Mas é claro que existem exceções, né? Existem pessoas que realmente precisam de um tratamento multidisciplinar com outros profissionais, às vezes psicólogo. Eu tenho vários pacientes que eu trabalho que a gente trabalha com vários outros profissionais. Psicólogo, o endócrino, né? Cada um com a sua especialidade. Mas deixa eu te perguntar. Como você falou, tem pessoas que colocam desculpas para tudo. E você falou aí que o importante é o déficit calórico. Então, para quem quer emagrecer, que não tem tanta disponibilidade para atividade física, a pessoa consegue? Eu gosto sempre de falar que a alimentação, Luana, ela é 80%. Se você fizer só a dieta e não fizer nenhuma atividade física, você consegue sim emagrecer. Agora, vamos lá. É saudável, né? O certo é aliar a atividade física junto com a alimentação. Os resultados serão maiores, melhores, porque a atividade física é vida, né? A atividade física, ela vai te dar, principalmente o que eu sempre falo, energia, a questão da saúde mental. Você quer ter saúde mental? Você coloque a atividade física como sua prioridade. Junto com a alimentação, não tem coisa melhor, entendeu? Tá ansiosa, vai lá fazer uma atividade física. Nunca acordei com essa vontade. Mas não é vontade, né? Tudo na vida da gente não faz
Se a gente fosse fazer só o que a gente gosta, eu sempre falo, é algo que vai te fazer bem a longo prazo. Quando você, às vezes, está com preguiça de malhar, ou tá mal, tá ansiosa, na atividade física, a gente libera os hormônios que dá prazer, como a endorfina, né? Então, você começa a atividade física com preguiça, às vezes ali com a cabeça cheia de problemas, mas quando você sai bem melhor. Você sai já com outra cabeça, com outra disposição. Então, assim, claro que dá, sim, para ter resultado só com a alimentação, mas não é o correto. O indicado, justamente porque ele vai agregar em outras coisas caso você faça. Exatamente. Acordar mais cedo, com mais disposição. Exatamente. O que diferencia... Tem gente que faz dietas por conta própria e conseguem ter resultados. Sim. Que eles acham que tiveram algum resultado. Mas o que o nutricionista trabalha no emagrecimento? A perda o emagrecimento realmente. Não saudável. Saudável, né? Às vezes você emagrece ali fazendo as dietas da internet, fazendo a dieta da vizinha, mas... Já teve aquele amigo que pediu, né? Com certeza o plano alimentar que Ou então pega uma dieta na internet e faz, né? Quando o nutricionista ele planeja um planejamento alimentar para você, é tudo calculado ali, direcionado para o seu peso, para a sua altura, né? Para que você não perca músculo, para que você não tenha aquele emagrecimento que você fica com aquele aspecto de doente. Ah, isso é importante, flácida, né? Com certeza. Você emagreceu tanto, mas ficou tão feia. Por quê? Perdeu o músculo, né? Perdeu o músculo. Não perdeu gordura, só a gordura. Perdeu o músculo junto com a gordura, né? Se ele tivesse procurado um profissional, talvez o resultado demore um pouquinho a mais, dependendo da conduta que o profissional vai escolher para fazer com aquele paciente, demora um pouquinho mais, mas ele vai ter um emagrecimento saudável, pelo menos conseguir manter aquela massa magra, que é muito importante pro nosso corpo. E é a coisa que a gente mais perde, né? Passar um tempo sem malhar, pronto. Exatamente, a perda de massa. E também depois dos 30 anos, né? Que é, menina? Fisiologicamente, tudo vai decaindo. Mas a gente consegue. Eu já trabalhei com idoso, aliás, Casos de sucesso. Eu trabalhei com idoso, que a gente consegue diminuir o percentual de gordura e manter e aumentar até a massa magra, né? Eu tenho uma paciente que ela 60 anos, ela já é idosa, mas se você olhar para ela não é idosa, que hoje em dia não tem mais ninguém velho. Tem gente que não se cuida. E tem pessoas que se cuidam, né? Hoje em dia, a mulher, antigamente, com 30 anos, ela era já... Não, Rosiane. Era, com 30 anos. Ela era já velha, já era a vovozinha de vestidinho, né? Ave Maria, 30 anos. Antigamente era, isso sim. Pai cansa de falar. Era, Luana. 30 anos a mulher era coroa. Hoje mas é uma coroa sarada, entendeu? Rose, eu não me acho uma coroa. Nem eu. Oxe, eu é que não me acho mesmo. Eu é que não me acho. Mas eu sempre falo que isso também vai depender muito do teu estilo de vida, né? Se você só consome besteira, se você se alimenta de forma errada... É um milagre? Aí quando você tiver com 30 anos, realmente você vai estar só o bagaço, né? Mas se você se alimenta de forma saudável, né? A sua alimentação vai refletir na sua pele, no seu cabelo, em tudo. É porque as pessoas ainda não descobriram, ainda não deram a importância devida à alimentação. A alimentação é muito importante. Se as pessoas soubessem, né? Se cuidar com a alimentação, priorizando a alimentação, muitas dessas doenças elas seriam evitadas. Hoje a gente é um país com índice de obesidade muito alto, né? Pessoal, sim. Muito interessante essa fala da Rose. Você vê que existe aí, quem acompanha ela repassa essas informações diariamente no Instagram dela, que é justamente a vitrine, o falar dela, os casos de sucesso que Rose posta, que todos nós a gente consegue sim, né, com disciplina, alcançar. Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, desde criança, quando ela fala que a gente é diferente, porque nesse quesito, lá em casa eu sempre fui a diferente em relação a isso. De manhã ela tomava Coca-Cola com biscoito recheado? Não precisa falar os detalhes.
Todo dia, gente. Alguém miojo. pediu detalhe? Não, ninguém pediu detalhes. Então, É só dizer que a gente é diferente. por isso que é importante a criança, ela ter alimentação saudável. Porque ela leva como hábito. Tira bem aqui o Patrick, meu filho. Meu filho tem 19 anos. O Patrick, ele é super saudável. Porque ele foi criado assim. Ele foi criado... O pai dele é saudável. O meu pai foi o mesmo teu, não é não? Sim. Sim, aí. Mas- Que se explica? Mas ele tinha... O teu pai foi o mesmo meu, né? Não foi, Luana, com certeza. Na nossa criação, a gente tinha os dois. A gente tinha o alimento saudável, mas ele também, como o pai tinha comércio, você tinha ali a liberdade de pegar uma Coca-Cola e um refrigerante. E eu, mesmo criança, eu não queria, eu não gostava. Pois é, mas eu sou uma formiga. Pois é, e aí ela era todo dia, gente. Eu me lembro que ela, mesmo pequena, eu brigava com ela. Eu falava, Ave Maria. Eu falava, meu Deus, todo dia isso. Todo dia Coca-Cola com biscoito recheado. E era seca, magra, que só tinha joelho. Mas outra coisa, ser magra não significa ser saudável, né? É totalmente diferente. Isso eu sei. Né? Então, por isso, a importância das crianças se alimentarem bem, porque a criança Olha, só eu vou come... pensar se esse podcast vai pro ar. Vou pensar. Porque a criança só come o que o adulto dá. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas é assim, a realidade é justamente, eu digo sempre a Rose, que ela se encaixou muito bem nessa profissão, porque ela já vivia isso na realidade, lá em casa. Ela tinha que comer verdura. Até hoje eu ainda separo no meu prato a cebola, o pimentão. Altamente seletiva. Infelizmente. Porém, eu tento trabalhar de vez em quando eu tô ali na sala dela. Rose, vamos, me ajuda. Ela não desiste. Isso é Sou importante. brasileira. E assim, é bem bacana a gente trazer esse tema. A Rose é uma empreendedora. E eu queria que ela falasse, a gente está quase já finalzinho, queria que ela falasse do empreendimento dela, que ela auxilia, tipo, o Gula Fitness. Eu tô aqui nas minhas correrias, quando eu tô bem focada mesmo na dieta, ela me salva com as marmitas, tem um lanche saudável. E, assim, existe uma demanda no município. É um mercado aí que está crescendo. E ela é empreendedora também do Gula Fitness. O Gula Fitness, na verdade, às vezes eu penso assim, que eu fico entre a gula e a nutrição, ser nutricionista, né? Porque eu gosto demais dos dois. Tanto eu gosto de estar lá, como eu gosto de nutricionar, né? De atender. Mas, quando eu criei a Gula Fitness, foi justamente pensando nisso, em mostrar para as pessoas, uma coisa casa com a outra, né? Mas eu pensei na Gula Fitness, porque, como eu falei, eu sempre vivi em nutricionista, sempre vivi em dieta, né? Então, eu morava em Teresina e eu frequentava todas essas lanchonetes, eu seguia esse pessoal que vendia, mesmo quem não tinha lanchonete, mas fabricava em casa, eu seguia e comprava deles, né? E o grande dificuldade de fazer dieta é a monotonia, né? Isso. De comer todo dia a mesma coisa, né? Quando você faz dieta, aí quando você... Ai, meu Deus, de novo peito de frango, de novo isso, a mesma coisa. E eu sempre falo que o segredo da dieta é a criatividade. E foi o que eu peguei e fiz na Gula Fitness, né? Então, você criar Tu viu a oportunidade e tu transformou em... Exato. Empreendedor, né? E de mostrar às pessoas que tem como comer gostoso e ser saudável. Pessoal, não é porque é minha irmã, não é porque é a empresa da minha irmã, mas é muito gostoso. Pois é, além de nutricionista, eu tenho o dom de cozinhar. Sério isso? Eu cozinho muito bem, eu tenho uma de criatividade. Família, viu? Que eu também gosto de cozinhar. Eu cozinho muito bem e gosto muito de cozinhar e tenho criatividade, né? Então, eu acabei criando salgados, fitness, hoje em dia a gente trabalha com marmita. Tenho vários outros planos que ainda não coloquei em prática, justamente porque eu quero ser 10 mil pessoas ao mesmo tempo e a gente acaba deixando... Mal de família. Algo de lado, né? Porque ser nutricionista, aí trabalhar com as redes sociais, demanda, ser mãe, ser dona de casa, né? Porque chegar em casa tem que fazer comida, tem que dobrar roupa, tem que fazer tudo enquanto... E ter filhos, né? A criação.
que demanda muito da gente, leva muito tempo, mas eu acredito que tudo no tempo certo vai dar certo. Então, a Gula Fitness... Mulher, já tá dando. Já tá, exatamente, não tá dando. Como eu falo, eu tenho pouco tempo no mercado. Então, eu creio que que já está dando certo. Então, a Gula Fitness foi isso. Foi para ajudar as pessoas que... a se alimentarem de forma saudável e gostoso, né? A esfirra, uma delícia, coxinha de macaxeira. Trouxe aí pra mim? Trouxe não. Ai, não vai não, pô, podcast. Né? Então, quem prova gosta, tem uma demanda boa. E é algo que eu faço com muito amor e gosto demais também. Assim, já conversou um bocadinho. Tô muito feliz de estar gravando um podcast contigo. Também, e eu queria que tu deixasse aí finalizar, que tu pode finalizar com a mensagem, ou então com um caso de sucesso, ou então fica bem à vontade, a casa é tua. Primeiro, agradecer, né? Adorei o convite, adorei nosso podcast. Eu falei, pedindo para eu anotar as coisas, eu digo, oxe, assunto não vai faltar, até porque eu gosto muito de conversar, de falar, né? Que é isso, tu gosta? Se não parar, a gente ia aqui até 3 horas de podcast. Mas queria falar um pouquinho da nutrição, né? Eu acho que a nutrição é uma profissão que tem muito crescimento ainda, muito a ser reconhecida, e eu sou muito realizada na minha profissão. E, igual eu falei, daqui uns anos a gente vai olhar esse podcast e vai falando. Falei que eu ia ser uma profissional de destaque. Eu já acho que ela é de destaque, mas eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Eu quero, né? Hoje, com o online, com o digital, a gente tem esse poder de crescer no mundo inteiro, né? Uhum. De atender no mundo, com o atendimento online, né? Você pode atender a pessoa em outro país. Tem essas possibilidades. Então, o que eu posso falar com a minha experiência de vida para os estudantes de nutrição, que alguém que for nutricionista que está assistindo esse podcast, que não desista, que é uma profissão que é difícil, né, para o mercado de trabalho, mas tente não ser só mais um, tente fazer a diferença, tente se destacar, né, procurar o crescimento, procurar o que eu vou fazer aqui para ser diferente e procurar inspirações. Eu acho muito importante a gente ter inspiração. E eu tenho várias inspirações que eu olho e digo, eu vou ser desse jeito quando eu crescer, né? E a gente também ser inspiração para algumas pessoas, que a gente acaba, como eu falei, nas redes sociais, a gente tem medo do julgamento das pessoas. E a gente vai ser julgada, como tudo na vida. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Imagine o ser humano, né? Imagine a gente. Mas que se você alcançar 1, 2, 3 pessoas, como eu alcanço, que eu recebo mensagens de agradecimento, né? Que eu faço um impacto na vida de alguém, para mim já faz toda a diferença. Uma mensagem que eu recebo ali no direct, tu sabe disso que tu também recebe. Te motivando é o que faz a gente continuar a caminhada e saber que uma hora a gente vai vencer. Tá dando certo, que tu tá no caminho certo. Exatamente. Quando a gente faz um post, às vezes o pessoal compartilha, salva, tem um monte de compartilhamento, tem um monte de gente que salvou, mas às vezes não comenta, não dá aquela força, né? E tem todo um trabalho por trás, né? Você fazer uma arte daquela, uma equipe que tá por trás te ajudando a criar um conteúdo, as pessoas não incentivam muito, mas a gente continua tentando. Show de bola! Pessoal, é isso. Vocês estão vendo aí que cada dia a gente está trazendo um profissional e vocês veem que cada um tem sua história, cada um tem um espírito empreendedor, cada um tem os seus obstáculos. E o intuito desse nosso canal, o intuito desses podcasts é deixar essas mensagens para vocês que estão aí curtindo, compartilhando, que estão comentando, que nos acompanham, né? Exatamente. Vocês. Que todos nós temos nossa história. Todos nós temos nossas dificuldades. Cada um tem... A Rose é uma empreendedora, porque vocês viram que a Rose, ela teve que se encontrar no mercado. A Rose, ela teve que entender qual era o nicho dela, que tem muito isso do empreendedorismo. Uhum. Ela tem que tomar decisões. Quando ela fala aí que está entre a Gula Fitness e está entre as consultas nutricionais, são decisões que ela tem que tomar, que na vida de empreendedor nós precisamos tomar essas decisões. E tudo, ela tem colaboradores que trabalham com ela, ela tem a equipe de marketing que trabalha também com ela. Então,
é empreendedorismo porque ela precisa estar no mercado, ela precisa se encontrar, já se encontrou, graças a Deus, mas eu digo isso para vocês. Então, obstáculos, todos nós iremos passar, não é fácil para ninguém. A gente não pode passar para as pessoas só aquela parte foi sorte, mas não, a gente tem que falar os desafios, a gente tem que falar dos obstáculos, lembrar que o podcast, ele é negócios com Luana Aguiar, então ela tem muito a ver do empreendedorismo. A Rosiane é uma nutricionista, ela é uma profissional da saúde, da nutrição. Então, ela precisa de um contador, ela precisa de um administrador. Vocês viram que nós já tivemos advogados. Nosso primeiro episódio foi com a deputada, que também são negócios, tem a ver com todos nós, tá? Espero que vocês estejam gostando desses nossos episódios. A cada dia a gente tenta trazer algo melhor para vocês, deixar para vocês a informação. E se vocês estão gostando, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de comentar, de se inscrever no nosso canal, tá bom? E é isso. Rose, muito obrigada. Eu já canso de lhe falar, você é uma potência, você já é um estímulo para várias pessoas, você já é motivação, você já é inspiração. E já a gente vai estar gravando outros podcasts. Deus quiser. Né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e espero que estejam gostando. Beijos.